Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos para o segundo dia do nosso pré-congresso. Lembrando que a semana que vem nós começamos o nosso simpósio, né? Do dia 24 ao dia 28. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Master, né? Hermes Pardini, Shift, Gen, Autolac, Eco, Worklab. Os nossos patrocinadores Prata, Centerlab, Abot e Sarstedt, e os nossos apoiadores, LabRede, Sabin e Platplace. Sem a colaboração de todos, esse evento com certeza não aconteceria. Meu nome é Ana Carla, eu presto serviços de consultoria para o Jeep Lab e agradeço a presença de todos vocês na noite de hoje e agradeço também a presença da nossa palestrante, a doutora Tatiane Faria. Muito obrigada, doutora, pelo aceite do nosso convite, é uma honra recebê-la. A troca de conhecimento é muito boa, né? E alguns recados antes de eu apresentar a doutora Tatiane. Teremos hoje também o nosso sorteio de brindes após o término da palestra, para todos que estarão online. E lembrando que as palestras, elas ficam gravadas no site do simpósio virtual. Depois, se alguém não tiver o link, só falar comigo, eu passo o link para todos vocês. Combinado? Vamos começar então. Doutora Tatiane Faria, hoje ela vai falar para a gente sobre reposição hormonal feminina. Ela é pós-doutora em farmacologia, doutora em farmacologia, mestre em farmácia farmacêutica, atuação, professora de pós-graduação e consultora científica. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda. Agradeço novamente em nome do Jeep Lab o seu aceite na palestra e a palavra é com você agora. Por favor, fique à vontade. Ok, Ana, obrigada novamente. Prazer te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. Nós não temos nos falado durante essas semanas, né? Exatamente. Na verdade, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Reconheci alguns nomes já do nosso encontro passado, encontro que nós tivemos o ano passado também. Tive o prazer de estar com vocês pessoalmente e hoje a gente está tendo, então, a possibilidade de introduzir esse novo normal, que você já deve estar ouvindo falar de uma maneira muito clichê, o quanto nós temos nos adaptado a essa nova metodologia de encontros, né? Confesso para vocês que é um desafio, todos nós estamos ainda aceitando essas modificações, mas o mais gostoso disso é que nós estamos numa sexta-feira. Eu acredito que aí também esteja frio, porque eu moro no sul, eu estou com 8 graus, cheia de casaco, e nós estamos no conforto da nossa casa numa sexta-feira, falando de um assunto extremamente importante, que seria então o metabolismo feminino, a saúde feminina. Eu tenho aqui uma compartilhação um compartilhamento, perdão, de tela com vocês. Na verdade, não se assustem com o número de slides, são apenas 4 slides, mas a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas e horas falando apenas do ciclo menstrual ou mostrando como a fisiologia do ciclo menstrual realmente ela deve ser contextualizada em toda a saúde da mulher a partir do momento que ela menstrua, ok? Novamente me apresentando, eu sou professora, eu sou palestrante na área de hormônios, trabalho já há 20 anos na área de docência e confesso para vocês que nos meus últimos anos aí, então, de trabalho, eu tenho me dedicado muito ao estudo dos hormônios, porque eu vejo que é um diferencial, é um nicho extremamente importante na nossa ciência. Nós temos muito pouco artigos que relacionem principalmente o uso de hormônios. Quando dizemos que mulheres estão repondo hormônios, eu sei que muitos médicos ficam até um pouco preocupados porque já está num contexto bem generalizado que talvez a mulher esteja repondo apenas testosterona ou só testosterona, ou melhor ainda dizendo, ela vem de uma clínica mais antiga, onde a reposição de estrogênio, de progesterona eram imperadores, né? Mas hoje a gente já tem entendido que a saúde do ser humano, desde que ela é sempre auditada, sempre monitorada, sempre investigada em qualquer fase da vida, nós não precisamos esperar os declínios hormonais, nós não precisamos esperar que as mulheres sintam falta dos seus hormônios para que assim, então, os reponham. Por isso que é sempre importante nós como pacientes, você como prescritor, você como um clínico, estar sempre olhando para o seu paciente e até mesmo para você, né, quando estivermos falando
mulheres, para a gente realmente não perder o timing, a gente não perder um momento quando realmente esses hormônios precisam estar sendo repostos, principalmente por quê? Porque quando nós estamos numa deficiência hormonal, muitas vezes nós já estamos com um processo de doença instalado. Então, nós não precisamos esperar que doenças mais graves, nós não precisamos esperar que doenças cardiovasculares, doenças do sistema circulatório, nem doenças hepáticas, nem doenças mentais, elas estejam sendo instaladas. Nós, a partir do momento que fazemos o doseamento de todos esses hormônios, nós verificamos quais são suas taxas e, obviamente, a gente faz uma correlação com todos os sinais e sintomas. Vocês, melhor do que eu, sabem muito bem a importância das análises clínicas em toda essa contextualização anamnética. Quando a gente consegue correlacionar tudo isso, fica tudo mais leve para o paciente e também para o prescritor e para qualquer outro profissional da saúde. Bom, falando de reposição hormonal feminina, basicamente, né, seríamos estar repondo aqueles hormônios que estão faltando nesse metabolismo. Na verdade, quando nós falamos de reposição feminina, nós estamos muito mais nos preocupando com uma fase da vida da mulher, que seria uma fase no qual a reprodução já não é mais a sua principal meta, não é o seu principal objetivo. Quando nós falamos sobre aparelho reprodutor feminino, eu sei que muitas mulheres se sentem incomodadas. Eu, por exemplo, não tenho filho, né? Então, será que o meu ovário, os meus ovários e o meu útero, eles só servem para serem exemplificados no que diz respeito a uma gestação? Bom, nós sabemos que não, né? Mas como nossa vida, digamos assim, ela foi toda arquitetada para que, se quando nós quiséssemos ter aí um bebezinho, um descendente, tudo tivesse ok, tudo estivesse bem equilibrado, para que em todos os meses nós tivéssemos a opção, então, de ter um óvulo sendo amadurecido e aí, com certeza, uma gestação sendo gerada, sendo criada. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos de ciclo menstrual, nós estamos falando de um evento, a menstruação, que é o principal evento, o evento mais visível dentro do metabolismo reprodutor feminino, e nós estamos falando de uma média de 400, 430 vezes uma mulher menstrua. Então, pensa, é um tempo bem grande que nós precisamos conhecer a nós mesmas, nós não somos ensinadas a isso. Menopausa, por exemplo, é um termo que nossas avós não conheciam, talvez nossas mães começaram a conhecer, mas no ponto de vista apenas de doenças que poderiam ser instaladas, mas esquecem que a mulher, durante esse período, busca, sim, uma composição corporal ideal em função de perda de massa magra, perda de massa gorda, perdão, aumento de massa magra. Essa mulher ainda pretende continuar com sua vida sexual ativa, essa mulher é empresária, essa mulher, às vezes, antes mesmo, claro, do climatério, ela ainda está programando uma gravidez e já está lá na frente pensando que quando ela estiver entre 48 e 52 anos, como vão estar os seus hormônios. Então, reposição hormonal é um termo muito abrangente, que vai desde doenças que são instaladas no aparelho, no sistema endocrinológico, e aí a gente está trazendo mais para o sistema ginecológico, para o aparelho reprodutor, e vai se tornar, então, um sinônimo, vamos por assim dizer, das deficiências de progesterona, de estrogênio e de testosterona. Sequer também a gente pode estar falando desses 3 hormônios concomitantemente, ok? Bom, quando nós falamos de reposição hormonal, aqui eu tenho uma figura assim bem lúdica que fala pra gente, bom, fazer ou não fazer, né? É interessante que quando nós falamos de tireoide, quando há uma disfunção tiroidiana, a comunidade médica aceita que é necessário tratar essa tireoide ou, na verdade, repor esses hormônios tiroidianos. Então, se a partir do momento nós entendemos que glândulas como a tireoide, elas acabam sendo hipofuncionais ou hiperfuncionais, e a gente precisa tratar esse tipo de sistema, por que que os ovários, né? Por que que esse útero, por que que o aparelho reprodutor feminino, ele não pode receber uma atenção no que diz respeito à longevidade feminina também? É importante a gente falar que a partir da nossa senescência e a partir do nosso envelhecimento, os nossos ovários, eles vão
se tornando hipofuncionantes, na verdade eles atrofiam, e uma glândula que deixa praticamente de ser funcional, ou seja, nós diminuímos e zeramos a produção de hormônios a partir do ovário. E aí todo aquele eixo de comunicação, hipófise, hipotálamo e as nossas gônadas, que são os ovários, elas acabam sendo prejudicadas ou, na verdade, silenciadas, porque a mulher já passa, então, a ter uma dificuldade maior de ter a reprodução instalada. Na verdade, ela não tem mais as reservas ovarianas disponíveis para serem, então, amadurecidas e, consequentemente, gerarem uma nova vida. É importante contextualizar também que, do ponto de vista cultural, nós mulheres não fomos estudadas por muito tempo pela ciência, porque nós morríamos muito cedo, nós éramos apenas objeto de estudo da reprodução humana, ou, quando falávamos sobre sexualidade, objeto de prazer para o sexo masculino, e nós mulheres esquecemos que nós estamos envelhecendo e queremos envelhecer com mais qualidade. Nós tínhamos uma prospecção de vida entre 30 e 35 anos, e agora nós já estamos vivendo acima dos 75 anos, 76 anos. Temos aí um prognóstico de vida muito maior do que o dos homens. Nós mulheres adoecemos menos do que os homens, temos menos doenças infecciosas do que homens, nós morremos menos pós o parto. Então, na verdade, nós temos aí um nicho muito importante de vida que precisa ser cuidado, que precisa ser auditorado, que precisa ser monitorado, para que quanto mais for viva essa vida dessa mulher, mais saúde ela possa ter. Então, nós vamos nos deparar com muitos pontos de dúvidas sobre aonde nós realmente devemos entrar com a reposição hormonal. Nós vamos ver correntes da medicina que aceitam a reposição, outras correntes que não aceitam a reposição, e quando eu falo reposição neste momento, eu estou falando mais na questão da própria testosterona, né? Quando nós entendemos que a mulher precisa repor também esse hormônio, se é que é necessário, ok? Bom, então para a gente falar abertamente sobre as fases dessa reposição hormonal, como essa reposição hormonal ela é feita ou ela pode ser feita, nós precisamos entender como é esse eixo hormonal feminino. Quando nós estamos fazendo a utilização de hormônios ou quando nós temos os nossos próprios hormônios sendo produzidos, o que acontece com essa sinalização? Nós temos uma sinalização que nós chamamos de feedback, uma retroalimentação, que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ou seja, você pode produzir um hormônio e esse hormônio estimular ainda mais a produção dele mesmo ou de outros hormônios, ou também nós podemos ter um esquema de retroalimentação negativa que na verdade vai fazer o seguinte, ela a partir do momento que tem uma concentração no sangue detectada, nos seus tecidos detectada como já ótima, e ela vai passar das medidas suprafisiológicas, o que nós temos? Nós temos uma inibição da produção desse eixo hormonal. Então, nós precisamos entender que durante o ciclo menstrual, nós temos feedbacks positivos e feedbacks negativos, que eles são alimentados ao longo das concentrações detectadas pelas nossas glândulas, pela hipófise, pelo hipotálamo e também pelos nossos ovários e também pelo útero. E, obviamente, todas essas concentrações hormonais, elas acabam sendo influenciadas por outros hormônios, como, por exemplo, a melatonina, como, por exemplo, o hormônio tiroidiano, como, por exemplo, o próprio cortisol, a própria insulina. Então, existe toda uma arquitetura nessa conversa entre os hormônios e que fazem, obviamente, a mulher ter saúde ou ter processos de doenças instalados. Bom, então o que nós temos como principais hormônios envolvidos? Nós teríamos então os hormônios mestres, que são os hormônios luteinizante e o hormônio folículo estimulante, o FSH e o LH. Como o próprio nome sugere, o FSH então seria um hormônio que estaria sendo liberado a partir de um centro hipotalâmico hipofisário, no qual nós temos núcleos de neurônios que são estimulados, isso quer seja dentro do ciclo circadiano, quer seja pela alimentação, quer seja pelo nível de estresse, quer seja por agentes químicos, toxicológicos, nós podemos ter uma alimentação desse eixo, ou na verdade, um aumento da liberação das nossas gonadotrofinas, dos hormônios liberadores das gonadotrofinas, que vão fazer com que estes hormônios, então chamados de gonadotrofinas, por que são chamados de gonadotrofinas? Porque eles acabam por estimular as nossas gônadas, ou por inibi-las, a gente também pode falar assim.
assim, né? Então, a partir do momento que a nossa hipófise entende que o LH e o FSH devem ser secretados, eles vão ter o quê? Estímulos periféricos importantes. O LH seria o hormônio folículo estimulante, que nesse caso, particularmente, ele estaria estimulando os nossos folículos ovarianos. E a produção desse FSH, ela vai culminar diretamente na produção do estrogênio. Então, o FSH é aquele hormônio liberado, então, pela nossa hipófise, que vai fazer com que os nossos folículos ovarianos, eles sejam estimulados e sejam produtores de estrogênio. O hormônio luteinizante, ele já entra na fase ovulatória do ciclo feminino, porque ele faz a estimulação, sim. Ali a gente vai ter a estimulação desse pico ovulatório. Então, a partir do momento que esse folículo amadurece e esse ovócito ele ganha então as trompas e ele vai estar pronto para ser então fecundado, se houver ascensão de um espermatozoide pelo cérvix vaginal, então nós temos a ação desse hormônio luteinizante, que no homem seria um hormônio responsável pela produção de testosterona. Na mulher também, nas nossas células da teca ovariana, nós teremos a testosterona sendo produzida, e por isso que a mulher, quando ela está diante de uma síndrome do ovário policístico que nós falamos, ela acaba tendo uma espécie de hiperandrogenismo, porque na verdade essas células tecais, elas acabam sendo muito responsivas a essa subida de LH que nós temos nesse pico pré-ovulatório e ovulatório. Então é muito interessante que durante todo o ciclo menstrual feminino, né, ciclo menstrual obviamente que é feminino, nós poderíamos estar falando aqui de animais, né, ciclo estrais de roedores, por exemplo, mas estamos falando dos seres humanos, né? Então, durante todo o ciclo menstrual, nós temos variações da produção de estrogênio e de um hormônio muito importante, que é a progesterona, que ele também é produzido nos ovários e também é um hormônio que é produzido pela placenta, né? Quando a mulher ela está grávida, então. Então, essa subida e descida de progesterona e de estrogênio compõe o ciclo menstrual. É interessante relatar aqui que a testosterona, que também é produzida nos ovários, e a gente tem uma produção majoritária também ali nas adrenais, então as nossas glândulas adrenais acabam por ser muito importantes na produção de hormônios androgênicos. A mulher também tem uma produção periférica de testosterona, né? Os tecidos periféricos também convertem a androstenediona em testosterona e nós acabamos por produzir testosterona em 3 locais do nosso corpo. Nós teremos uma conversão periférica, nós temos uma produção ovariana e nós temos uma produção nas nossas suprarrenais. Então a mulher ela não fica tão refém da produção de testosterona como os homens ficam pelos testículos. E lá no 14º dia, que é o dia onde a mulher tem o pico ovulatório, seria então o momento em que nós encontraríamos a testosterona submáxima, né? Uma testosterona em alta concentração, onde a mulher tem seus picos mais altos, porque obviamente o LH está fazendo a estimulação de todo esse período fértil da mulher. É interessante também que se a mulher se percebe, ela acaba por ter o quê? Um aumento da libido nesse período pré-ovulatório. Ela aumenta a sua concentração, ela aumenta a sua força, ela aumenta características que são super valorizadas no que diz respeito à própria. Ok? Então, nós temos 2 hormônios gonadotróficos importantes, que seriam o FSH e o LH, e eles vão agir diretamente sobre os ovários e que vão fazer a estimulação da produção de progesterona e da produção ovariana. De estrogênio, perdão. Além disso, nós também temos uma produção de estrogênio também nos tecidos periféricos. É importante a gente falar que a gente tem uma aromatização da testosterona, aonde nos tecidos ósseos, né, no próprio adipócito, a gente tem os neuroesteroides no sistema nervoso central, que também podem converter essa testosterona, em estrogênio. E o estrogênio é um hormônio extremamente importante para a saúde mental, tanto de homens quanto de mulheres. Além disso, nós vamos ter hormônios que são adjuvantes a todo este processo, como a própria prolactina, a inibina, a ativina, que são potenciadores e inibidores desse ciclo. E nós temos também a folistatina e a foliculostatina, que a gente pode depois também conversar num contexto mais do eixo masculino também, né? Aqui pensando um pouco mais na inibina para os meninos e aqui a foliculostatina para as meninas. Então, esse controle hormonal, ele é dado através do hipotálamo
hipotálamo, do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, onde essa hipófise, ao secretar os hormônios gonadotróficos, como LH e FSH, acaba por estimular o nosso folículo, lá dentro dos ovários, a ter, então, a produção ou a maturação deste ovócito, esse ócito, que, ao ser fecundado, será chamado de ovo, né? Aqui nós teremos então um zigoto, nós teremos um embrião que será implantado nessa parede endometrial. Então, se vocês observarem essa figura aqui que eu tô batendo literalmente na tecla, né? Nós temos aqui o eixo hipofisário, nós temos os ovários, onde nós temos a produção de progesterona e nós temos a produção estrogênica. Lembrando que o estrogênio ele pode fazer tanto feedback positivo quanto feedback negativo, vai depender da fase do ciclo menstrual em que essa mulher se encontra. Na primeira fase, nós temos um feedback positivo, ou seja, esse FSH vai estimular cada vez mais a produção de estrogênio, até o momento em que o hormônio luteinizante entra em ação, e é ele que vai determinar, então, a produção aqui, a gente já entra nessa produção de testosterona aumentada e, consequentemente, o corpo lúteo acaba por produzir, então, a progesterona e nós teremos as ações desses hormônios nos órgãos-alvos. Então, o folículo, ele acaba por ter feedback positivo sobre o estrogênio, sobre centros superiores, e feedback negativo também. E é importante a gente lembrar que outros hormônios, como a inibina, a própria folistatina, elas podem, a inibina vai fazer inibição, né? Nós teremos aqui a folistatina fazendo, na verdade, a estimulação. E a tivina fazendo estimulação, e a folistatina também pode estar fazendo inibição, dependendo da fase do ciclo menstrual em que ela se encontra. Ok? Então, a partir do momento em que esse óvulo ele não foi, eu vou falar óvulo, peço a liberdade para falar sobre o assunto dessa maneira muito mais didática, né? A partir do momento que esse óvulo ele não foi fecundado, nós teremos então uma série de processos celulares que vão culminar então num corpo lúteo, numa transformação desse folículo, desse ócito, no qual o corpo lúteo vai ser formado e a gente vai ter uma produção majoritária de progesterona comparada à fase 1 do ciclo menstrual. Então, a progesterona, ela acaba fazendo feedback positivo nestes órgãos-alvos, nós estamos falando aqui de útero, e o estrogênio acaba sendo extremamente importante para a proliferação endometrial, assim como a progesterona, ela é responsável por todo o sistema circulatório que diz respeito a esse tecido, ok? Bom, se a gente puder exemplificar através dessa figura o ciclo menstrual, eu acredito que fica muito claro para você compreender quando que a reposição hormonal ela deve ser feita. Primeiramente, eu sempre falo para os meus alunos, independente do nível que eles estejam, quando você trabalha com mulher, você precisa saber o ciclo menstrual na ponta da língua. E se a gente não sabe quais são as principais modificações que acontecem nesse corpo, aí eu estou falando a nível ovariano, aí eu estou falando a nível corporal no que se diz respeito ao sistema, né, ao sistema circulatório, a própria temperatura central, o controle hipotalâmico da temperatura. Se nós não soubermos o que está acontecendo além do hipotálamo, com a hipófise, nós não vamos saber também o que estará acontecendo com o útero. Então, se você puder dividir o ciclo menstrual em ciclo ovariano, o ciclo sistêmico, a gente pode assim por falar, né? O ciclo central também, que envolve tanto a hipófise quanto o hipotálamo, nós não poderemos deixar para trás o útero, que ele é extremamente importante também para toda essa caracterização. Ok? Então, eu vou deixar vocês aqui, ó, segundos, olhando para todas essas estratificações, que essa imagem que eu uso muito em aula, que você coloca no Google, é uma das primeiras que aparece, você consegue perceber que na primeira parte dessa explicação, eu gostaria de mostrar o ciclo ovariano, mas, na verdade, não se torna tão didático a gente falar primeiramente do ciclo ovariano se a gente não fala do que está acontecendo no nosso eixo central, ou seja, o que está acontecendo no cérebro. Então, na primeira parte do ciclo menstrual, nós temos aqui a fase folicular, onde esse folículo ele estará sendo desenvolvido. Nós temos, a fase ovulatória e nós temos aqui a fase lútea, que ela é seguida, então, da fase menstrual ou da menstruação.
Então, a partir do momento que o FSH é liberado através desses hormônios hipotalâmicos e hipofisários, nós vamos ter o quê? Nós teremos o crescimento destes folículos, o desenvolvimento destes folículos. Então, lembrem, assim como o ovo lá dentro da gema e a clara, nós teremos a possibilidade de desenvolver, então, um pintinho, aqui seria a mesma coisa, né? Nós teríamos um óvulo que estaria extremamente desenvolvido, com toda uma estrutura aqui que foi formada e que no qual, se houver a fecundação, ele vai poder então ser implantado lá no endométrio e consequentemente gerar uma nova vidinha, né? A partir do momento, então, que essa fase folicular ela é desenvolvida, há o crescimento desse folículo. Então, é muito importante que também dentro das síndromes, né, ovarianas, como a síndrome do ovário policístico, a gente sabe que vai ter uma atividade folicular muito intensa nessa fase, né? Então, muitas vezes o SOP, ou a síndrome do ovário policístico, ela se confunde muito com essa fase folicular, onde se você fizer uma ultrassonografia desse abdômen e você for olhar essa questão toda ovariana, você vai ver, perdão, deixa eu me posicionar aqui melhor, você vai ver o desenvolvimento desses folículos que se o médico não tiver bem antenado, ele pode confundir isso com um SOP, né? A partir do momento que esse FSH ele é produzido, o estrogênio também passa a ser produzido, né? Aumenta-se o pico do estradiol. Então, durante a fase 1 do ciclo menstrual, a mulher tem o quê? A produção do estradiol, que vai combinar com o desenvolvimento desse próprio folículo, e no qual toda essa camada endometrial aqui, ela começa a ser desenvolvida. A gente começa a ter um espessamento dessa parede uterina. Consequentemente, a progesterona, ela vai fazer, digamos, o grande finale de tudo isso, mas o estrogênio é muito importante para que haja essa proliferação celular. Então, é importante também a gente lembrar que o estrogênio, o estradiol, ele também é responsável pelo controle térmico, pelo controle também do vasorrelaxamento, de todo o tônus vascular. Por isso que a mulher, quando está na menopausa ou na perimenopausa, ou diante de sintomas de climatério, ela acaba tendo problemas também com a pressão arterial. Então, ela pode desenvolver uma hipertensão pós-menopáusica, porque, na verdade, o estrogênio, que é um hormônio extremamente importante para todo o metabolismo feminino e também masculino, acaba estando em deficiência. Na verdade, o que entra em primeiramente deficiência é a progesterona em muitas mulheres. Então, a gente tem aí um conflito de informações, onde muitas pessoas acham que a queda primária é do estrogênio, mas a gente tem uma queda primária, em maior parte das vezes, da progesterona, seguida ou acompanhada do estrogênio, que também pode estar acompanhada da própria testosterona. Então, a partir do momento que a ovulação ela acontece, o hormônio luteinizante seria, então, o grande mestre, que vai fazer com que este folículo realmente seja totalmente desenvolvido. A gente vai ter um pico de testosterona, porque as células tecais, elas acabam por estar extremamente desenvolvidas e ativas em suas sínteses. Então, hormônio androgênico, como a testosterona, acaba sendo produzido. E aí nós temos o que chamamos de ovulação, que vai coincidir com o 14º dia do ciclo menstrual. Lembrando que a menstruação, ela é contada a partir do primeiro dia do fluxo menstrual, porque é o evento mais visível do ciclo reprodutor, né, mensal dessa mulher. Então, a partir do momento que ela sangra, nós contamos o dia 1, e a partir desse dia, nós contamos 2 semanas, então ali 3 dias antes do 14º dia, ou 3 dias depois do 14º dia, nós teremos o período ovulatório, onde a mulher, se mantiver relações sexuais e houver, então, a fertilidade masculina, ela poderá ter a gravidez, então, sendo instalada, ok? Então, a partir do momento que o estradiol, ele sobe, o que vai acontecer? Nós vamos ter, na verdade, uma transformação de todo esse folículo acaba tendo um feedback negativo, então cai a produção estrogênica e a gente começa a ter o hormônio luteinizante fazendo o desenvolvimento desse corpo lúteo, se não houver então a fecundação, e na verdade, se houver a fecundação, esse útero, pela presença da progesterona, já vai estar sendo preparado. Então vocês podem ver essas arteríolas aqui, nós temos toda uma circulação uterina
importante para a nutrição desse bebê, lembrando que essa implantação do embrião, a nidação, é muito importante para as primeiras fases dessa gestação, porque esse bebezinho ele vai ser nutrido diretamente por esse sangue. Depois nós temos ali o cordão umbilical sendo responsável pela transferência, né? A placenta sendo responsável pela nutrição desse feto, ou melhor dizendo, depois desse bebê, e consequentemente esse útero, se ele não houver, então, a anidação, ele vai entrar num processo apoptótico, ele vai entrar num processo de atrofia, ele vai entrar num processo de isquemia, onde, na verdade, esse sangue acaba por extravasar, essas células acabam atrofiando, esse sangue acaba por extravasar essa cavidade uterina e ganhar a cavidade vaginal. Então, primeira fase do ciclo menstrual, nós temos desenvolvimento dos folículos, nós temos a produção de FSH e temos a produção do estrogênio em maior concentração. Após, no período ovulatório, o hormônio luteinizante acaba sendo o grande mestre de toda essa arquitetura e, consequentemente, a progesterona entra em cena. E se não houver a fecundação, este corpo lúteo, ele acaba sendo formado, o corpo amarelo, né? Depois o corpo albicans, ou corpo branco, que na verdade vai culminar nesse processo apoptótico. Lembrando que isso acontece em torno de 420, 430 vezes ao longo do ciclo menstrual. Então nós temos aqui um ciclo menstrual que varia de 0 a 28 dias, mas que pode estar variando também a 32 dias, 35 dias, depende muito da mulher e depende também do local, do território onde ela está vivendo. A gente sabe que as asiáticas acabam por ter, asiáticas que moram na Ásia acabam por ter toda uma regulação circadiana um pouco diferente e, consequentemente, um ciclo um pouco mais extenso, ok? Quando nós falamos de reposição hormonal, nós estamos falando de algum desequilíbrio destes hormônios. Aqui a gente não colocou a testosterona, que na verdade não é uma culpa minha, né? Já estou me justificando, mas muitas vezes a testosterona não é considerada um hormônio feminino. Lembrando que ela é tão importante para a saúde masculina quanto para a saúde feminina e, obviamente, ela não é responsável pelas caracterizações secundárias sexuais femininas e seria, então, responsável pelas caracterizações masculinas. Perdão. Mas não é por isso que ela deixa de ser um hormônio importante para as mulheres. Então, quando nós temos uma deficiência da produção do estrogênio, uma deficiência da produção de progesterona, ou nós temos uma deficiência ou uma insuficiência na produção de testosterona, o clínico pode fazer avaliações, então, importantes no que diz respeito a entrar num critério de reposição hormonal ou não, né? Nós estamos falando principalmente dentro de um período chamado de climatério, onde a mulher está se preparando para encerrar a sua fase reprodutiva. Então, o climatério é toda a fase que antecede a menopausa. E a menopausa seria, então, um conjunto de sinais que estariam regendo esse organismo, no qual vai culminar com a falta de reprodução e a ausência da menstruação. Então, a mulher acaba por diminuir sua produção de progesterona, sua produção de estrogênio, a produção de testosterona pode ser majoritariamente afetada ou não, lembrando que a testosterona não é só produzida no ovário e por isso que as adrenais podem, ao longo da vida, também assumir a responsabilidade dessa produção androgênica e não necessariamente a mulher precisaria repor testosterona nesse período de climatério e de menopausa, ou de pós-menopausa, perimenopausa, menopausa ou pós-menopausa. Então, a menopausa é conhecida como um fenômeno onde há uma ausência do sangramento menstrual em pelo menos um ano. Então, a mulher ela deixa de menstruar nesse período de 12 meses e ela é acompanhado de vários sinais e sintomas, como os fogachos, porque a regulação estrogênica ela acaba sendo realmente afetada. Ela pode ter aumento do peso corporal em gordura, aumento da gordura visceral, pode entrar em processos de dislipidemia, processos de hipertensão, doenças musculoesqueléticas, a gente pode ter sarcopenia sendo instalada justamente por toda essa fisiologia, libido, né?
toda a lubrificação vaginal, que ela é muito determinada pela questão do estrogênio, tudo isso acaba sendo deficiente em função da produção reduzida destes hormônios, ok? Essa figura aqui, a gente pode continuar nela e a gente pode falar, principalmente, que hoje as sociedades médicas que investigam a reposição em mulheres, quer seja ela do ponto de vista menopáusico ou seja do ponto de vista estético e performático, não assume que a testosterona seja em grande parte dos casos reproduzida ou, na verdade, introduzida ou, na verdade, reposta. Então, quando nós falamos de reposição hormonal masculina, as sociedades médicas já entendem que esse processo hipogonádico que os homens estão passando, as mulheres também têm hipogonadismo, os nossos ovários também diminuem seu tamanho, mas os homens têm uma caracterização muito forte da redução da produção de testosterona. E por isso, a reposição da testosterona se torna majoritária nos casos dos homens. Nas mulheres, como essa deficiência de testosterona, muitas vezes ela pode ser equilibrada pela conversão periférica e adrenal, ou, na verdade, a saúde sexual da mulher ela pode não estar sendo só regulada pela questão da testosterona, como os homens também, né? A libido se faz com o estrogênio, a libido se faz com o controle de prolactina, de serotonina, e as mulheres têm um controle mais difícil de ser feito e mais minucioso no que diz respeito também às abordagens fora dos eixos de concentração da testosterona. Então, muitas vezes você vai ver que a mulher ela não tem a testosterona, quando reposta, como resultado de todas as suas queixas. Então, muitas vezes a mulher vai precisar anteriormente da progesterona, anteriormente do estrogênio, para que assim, então, a testosterona possa ser também um hormônio de interesse. Então, hoje, grande parte das reposições hormonais em mulheres, ela é feita através de hormônios que são chamados erroneamente de bioidênticos. Na verdade, todo hormônio que você está introduzindo no organismo, ele precisa se identificar com o receptor celular, mas nós entendemos que suas estruturas moleculares são mais semelhantes à molécula original dos hormônios, como estrogênio, progesterona e testosterona. Então, nós teremos a reposição do hormônio estrogênico, o 17-beta-estradiol seria o hormônio mais natural para que pudesse ser reposto nas mulheres. A própria testosterona micronizada, que acaba sendo também, ou muitas vezes administradas pela via oral, ou pela via intramuscular, ou até mesmo pela via intravaginal, onde há combinação entre esses hormônios para que toda essa lubrificação vaginal, para que todo esse tecido também ele possa ser atendido, né? E as testosteronas, que acabam sendo também um objeto de investigação da medicina, no que diz respeito principalmente aos implantes hormonais à base de testosterona e também os géis de testosterona, que são os géis que são aplicados através da pele, formulações transdérmicas que acabam por trazer a reposição desses hormônios para a mulher. Lembrando que as mulheres nem sempre poderão fazer reposição destes hormônios por questões de comorbidades, né, de associações de doenças pré-instaladas ou desenvolvidas nessa fase, como tromboembolismos, como doenças que envolvem o aparelho circulatório e também as cardiopatias, então algumas doenças hepáticas, alguns casos de cânceres, o médico acaba por muitas vezes fazer uma modulação, uma reposição hormonal, na verdade, mais natural, sem a presença de hormônios exógenos, e aí entram as isoflavonas, entra a própria tibolona e outros tipos de hormônios que são introduzidos. Então, só para a gente poder ir fechando aqui a nossa ideia de hoje, lembrando que mulher é um ser complexo, não é complicado. Então, falar de reposição hormonal em mulheres é algo extremamente complexo. E eu preciso também falar para vocês em função de que a medicina, quando falamos de testosterona, ela não tem assim tão escrachada a importância e o valor que é a reposição no homem deste hormônio. Mas quando nós falamos de progesterona e de estrogênio, nós já temos aí sim vários consensos, várias diretrizes. Vocês podem estar, eu posso passar links para vocês das reuniões que são feitas a nível
mundial e também a nível nacional que vão preconizar as diretrizes para esses tipos de tratamento. Então, mulheres que estão nesse período, né, não esperemos chegar nessa fase dos 48, dos 52 anos para que a gente realmente se preocupe com essa deficiência ou esse decaimento da produção hormonal, mas que a gente se preocupe principalmente durante toda a nossa saúde reprodutora ou, na verdade, toda essa idade reprodutora e, na verdade, a menárquica, né, que nós estejamos sendo investigadas e estudadas para que cada vez mais nós tenhamos aí um background da medicina e de todas as ciências da saúde, assessorando essa mulher em todas as fases da vida. Então, com isso, eu quero encerrar essa primeira parte do nosso encontro e deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas mais específicas, mas sempre que eu falo de reposição hormonal feminina, eu gostaria sempre de que nós estivéssemos atentos principalmente aos colaterais que estes hormônios podem trazer, as questões todas trombogênicas, as questões que envolvem principalmente a androgenização, quando nós falamos da introdução da testosterona, das próprias dislipidemias, que muitas vezes nós podemos encontrar. Não é comum que a mulher, quando faz reposição de testosterona, seu peso realmente ele se descaracterize, né? Então, quando a mulher não está equilibrada hormonalmente, é que ela precisa ficar realmente preocupada com o peso corporal. Então, é um mito dizer que mulheres que fazem reposição hormonal, elas vão ter seu peso corporal em gordura aumentado. Isso faz parte da senescência, mas quando ela consegue regular com o médico todas essas caracterizações aí que fazem parte desse ciclo da vida, ela acaba tendo composições corporais favoráveis a essa longevidade e, consequentemente, uma qualidade de vida maior. Então, eu quero agradecer ao convite, dizer para vocês que é um prazer estar sempre aqui com o Jeep Lab, espero que a gente possa se encontrar aí outras vezes, e quero fazer um convite para que vocês possam, se tiverem interesse, de estar comigo amanhã de manhã, das 8 ao meio-dia, eu tenho um curso sobre estratégias hormonais, que vai falar também do organismo masculino, não só das mulheres, mas no que diz a estratégias hormonais de medicamentos, dietas e treinamentos físicos. Está com valor promocional e eu estou dando um desconto para quem estiver assistindo essa palestra. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa se ver melhor e quero agradecer novamente Ana, Jeep Lab, todos os patrocinadores por esse evento tão maravilhoso e tão importante no cenário científico e técnico do nosso país. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Tatiane, a sua enorme contribuição, né, para esse evento também. Com certeza foi uma palestra fantástica, nos agregou muito conhecimento, né? Muito obrigada pela sua colaboração. Até o pessoal está colocando, eu não sei se você consegue ver o chat, agradecendo sua palestra, parabéns, sempre excelente suas aulas, eu concordo totalmente. Muito boa, Obrigada, muito Lara. boa. Obrigada, doutor Cláudio, todos os presentes também. Pessoal, eu gostaria de abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta a ser feita para a doutora Tatiane. Se houver perguntas, podem me fazer. Se por acaso, como a gente tenta sempre deixar o ambiente cada vez mais confortável, tem pessoas que preferem conversar em um momento que não seja sala, mas a gente pode aproveitar esse momento aqui, a gente tem uns minutos ainda para conversar, então façam perguntas, mas se ficar alguma coisa para fora desse horário, Ana, eu também quero me colocar à disposição. Bacana. E para que os nossos congressistas estejam entrando em contato. Porque, às vezes, como eu vi aqui, eu vou precisar sair, tem pessoas que querem fazer uma abordagem mais reservada da pergunta, mas eu me coloco à disposição para que também as perguntas depois, tá? Muito mas aqui bem. Pode perguntar ao vivo, sim, Eleni. Pode perguntar ao vivo, sim. Oi, estão ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Eleni. Boa noite. Boa noite, a palestra foi maravilhosa. Obrigada. Muitas dúvidas minhas. Mas eu gostaria de saber, doutora, uma vez eu fui a uma médica, uma certa médica, né, e ela me falou que às vezes é necessário que a mulher, ela ao ter relações, ela não use muita camisinha, deixe que o esperma do homem, porque isso facilita a aquisição de hormônios. Eu queria saber se isso tem base médica. Você diz que... Você pode repetir a pergunta? Não entendi, acho que cortou. Você diz que
a penetração ou o ato sexual favorecendo a produção hormonal? Sim, mas eu digo na questão do líquido do homem, entendeu? O líquido seminal do homem em nós, se tem relação com hormônios da mulher. Se estimulam a produção hormonal feminina, é isso? É, isso. O que nós temos de evidência é que o ato sexual em si, ele é extremamente trófico para todo esse sistema hormonal. Então, desculpa a intimidade aqui, nós estamos numa sexta-feira, né? Então, seria extremamente oportuno falar sobre isso. Nós sabemos que a partir do momento em que há mais relações sexuais, os níveis de testosterona acabam por serem aumentados neste organismo, né? Mas não há nenhuma evidência na ciência que mostre a presença do látex ou a penetração através de um preservativo que ele possa estar fazendo uma estimulação hormonal feminina. Eu desconheço dessa evidência científica. Existem muitas vezes algumas especulações, algumas ideias, mas evidência científica a respeito disso eu realmente desconheço. Eu não sei se essa era a pergunta, né? Às vezes a pergunta é feita e a resposta acaba não atingindo a expectativa. É isso mesmo. Isso mesmo, ótimo. Então, na verdade, quer aumentar os níveis de testosterona, aumente o número da frequência sexual. É mais ou menos essa questão toda. A gente está num momento também onde a violência feminina também precisa ser muito contextualizada, né? É sempre importante falar. Tem um estudo muito bacana que foi feito na Universidade de Campinas, uma das universidades em Campinas, perdão, em São Paulo, e que mostra a questão de que as mulheres realmente, a cada minuto no Brasil, a gente tem uma estatística alarmante de violência sexual, né, contra a mulher. Então, quando nós falamos de sexo, né, nós precisamos falar principalmente de prazer, né, e não falarmos de violência e de tabus. Então, nós, como mulheres, estamos cada vez mais exigindo de nós mesmas essa performance sexual e que muitas vezes o que nós precisamos dizer é que hoje nós não queremos, hoje nós não estamos afim, né? E isso se faz muito em função do que nós reconhecemos em nós mesmos, do nosso período fértil, do momento que a libido está aumentada, no momento que a TPM está sendo instalada e que o desejo sexual acaba sendo inibido. Tá certo, muito boa. A Laura tem uma pergunta, doutora. Gostaria de saber sobre o gestrinino nesse ciclo menstrual. Ouvi uma vez que ela para o ciclo, para o ciclo, em qual parte seria? Tá, então na verdade ela está falando, ela corrigiu aqui, Isso. né, a gestrinona. A Gestrinona. gestrinona é um hormônio que é uma classe muito semelhante aos hormônios derivados da testosterona. A gestrinona foi investigada primariamente para ser introduzida em mulheres que tinham problemas com endometriose, ou seja, onde o sangramento uterino ele precisaria ser evitado. Então, esse tipo de hormônio acaba por inibir o sangramento e, consequentemente, as mulheres que têm endometriose conseguem se beneficiar do tratamento desse tipo de doença ginecológica do aparelho reprodutor. Como o efeito colateral da ação desse hormônio, por ser um hormônio extremamente androgênico, a gestrinona acaba por desenvolver massa magra, como as testosteronas, e fazer um abaixamento da um abaixamento da gordura corporal. E ela pode modular também questões relacionadas com a libido, com a performance sexual. Então, se entrou na medicina uma ideia errônea de que a gestrinona poderia ser interpretada como um chip da beleza. Por quê? A partir do momento que essa mulher tem a introdução do hormônio e sua composição corporal acaba por ser melhorada, dá a ideia de que todas as mulheres acabam por ter o benefício da introdução desse tipo de hormônio. Lembrando que a gestrinona também é um medicamento e, como qualquer medicamento, os efeitos colaterais eles podem estar presentes. Então, os efeitos androgênicos dessa molécula estarão presentes, se não bem modulados pelo médico. E a mulher acaba por utilizar a gestrinona principalmente quando ela tem problemas com sangramento menstrual. Ou ela não deseja mais menstruar, ou ela quer evitar este fluxo sanguíneo, ou ela tem doenças relacionadas como alguns cânceres e também a própria endometriose.
Tá? Então, é para isso que a gestrinona serve. De novo, só mostrando que comercialmente ela foi introduzida como chip da beleza, porque ela é implantada no tecido hipodérmico, mas esse termo ele é extremamente errado, porque dá a ideia de que belas todas podem ser. Isso até é verdade, mas gestrinona nem todas podem usar, porque há contraindicações, como para qualquer medicamento e para qualquer hormônio, dentro do ambiente dentro do ambiente feminino, perdão. Tá certo. Doutora Tatiane, por conta do horário, eu vou só fazer mais uma pergunta, tá? Que é da doutora Akiko, que é a segunda pergunta, por conta do horário, que nós temos uma próxima palestra às 7 horas. E aí, se a senhora permitir, a gente deixa o contato seu, né, que já tinha. E aí você, se puder, responde para o pessoal, por gentileza. Só para a gente não atrasar muito a próxima, pessoal. Com certeza, tá? com certeza. Então, ó, da doutora Kiko fica assim. Existe valor de referência para nível de testosterona em reposição pós-menopausa? Na verdade, referências acaba sendo muita responsabilidade da minha parte colocar aqui. Nós temos algumas indicações de como que o clínico pode estar avaliando essa presença dessa testosterona reposta e, na verdade, os níveis, né, ideais. A gente sempre tenta levar a testosterona para os níveis fisiológicos. Então, a gente vai trabalhar com uma testosterona ali total entre 20 e 60, 20 e 80, nunca deixando a mulher passar dos níveis fisiológicos. Então, mas isso vai depender muito da genética, de quanto ela responde ao androgenismo, o quanto ela responde também às questões ansiogênicas da própria testosterona, mas a gente fica numa faixa ali de texto entre 20 e 100 nanogramas por decilitros. Aí vai variar muito em relação ao estilo de vida, como que é a dieta, como que ela treina, se ela não treina, como que ela dorme, mas não se deseja passar dos níveis fisiológicos, né, em momento algum desse aporte hormonal. Tá certo. Doutora, eu primeiro peço desculpa aos nossos congressistas de não poder todas as perguntas e eu agradeço muito a participação da senhora, muito obrigada, da senhora, né? A sua participação, né? Por favor, né? Falta de educação, né? Agradeço a sua participação, sua contribuição, em nome do GIPLAB, dos diretores, muito obrigada mesmo. E espero contar novamente com você numa próxima. Encontrar. É o segundo ano que eu estou com o GIPLAB e com certeza a gente vai estar no terceiro ano. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Grande beijo, fique com Deus. Até a próxima. Até. Pessoal, então, como combinado, né? Nós temos o sorteio dos brindes agora. Então, nós temos 28 participantes na sala. Eu vou fazer como eu faço todas as vezes, tá? Então, sorteador número 2, porque 1 sou eu, 2 ao 28, e eu compartilho a tela com vocês. Então, o número sorteado... Opa, peraí. O número... Eu fui sortear... Número 2 ao número 28... O número sorteado foi o número 12, tá? Então, vamos ver, deixa eu compartilhar a tela com vocês para que todos vejam, tá? Então, ó, número sorteado, número 12, acabei de sortear, ó, tá? 18h54. Então, vamos ver quem é o 12. Só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sheila. Parabéns, Sheila. Você ganhou o brinde da nossa palestra de hoje, certo? Por favor, passe seu telefone para mim, seu contato, que eu entre em contato com você a partir da semana que vem para te entregar o brinde. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a todos em nome do GIPLAB. E agora, às 7 horas, a gente tem mais uma com o Dr. Bernardo Doria. E às 8 também nós temos mais uma palestra. Muito obrigada a todos. E eu fecho essa sala e a gente já abre a próxima. Boa noite.